Mesdames et messieurs, le spectacle va commencer. Senhoras e senhores, vai começar o espetáculo. Monsieur Méliès, qu'est-ce que vous faites là? Pardon? Ah, vous avez mal à la tête? Ele tá com dor de cabeça, gente. Vamos colocar ele de volta, né? Salut! Eu sou o Daniel Garroux, do 123 francês, e queria saber, avez-vous déjà entendu parler de Georges Méliès? Você já ouviu falar sobre o Georges Méliès? Bom, talvez você nunca tenha ouvido falar dele, mas você certamente deve a ele alguns de seus momentos de espanto e deslumbramento que você passou na poltrona de uma sala de cinema ou mesmo sentado no sofá da sua casa, porque ele é um dos autores mais profícuos do chamado primeiro cinema. O Georges Méliès produziu mais de 500 filmes. Ele foi um dos grandes criadores de todos os tempos. Nós já fizemos aqui no canal um vídeo sobre o grande diretor de cinema francês, François Truffaut. Você se lembra? A gente faz vídeos sobre esse assunto porque a gente adora cinema, mas porque o cinema é certamente uma das paixões nacionais dos franceses. Eu acho que é mais fácil encontrar um francês que não gosta de queijo e de vinho do que encontrar um francês que não gosta de cinema. Por isso, a gente tem que conhecer pelo menos um pouco sobre o cinema se a gente se interessa pela língua francesa e quer conversar com os franceses. A gente deve saber, por exemplo, que enquanto Truffaut foi um cineasta da Nouvelle Vague, um movimento da segunda metade do século XX, Méliès foi um autor do chamado primeiro cinema, vivendo num mundo completamente diferente. Começou a fazer seus filmes no final do século XIX. Méliès era filho de um rico industrial do ramo dos calçados e estudou no célebre Lycée Louis-le-Grand, que até hoje é uma das melhores instituições de ensino da França e que fica ali no Quartier Latin, bem no coração de Paris. O jovem Méliès, desde cedo, revelou seu gênio obstinado e bastante rebelde, recusando a seguir os passos do pai, que queria que o filho trabalhasse no ramo dos calçados, tanto que seu pai não deixou que ele cursasse a Faculdade de Belas Artes. Mas o jovem Georges não se deu por vencido e se tornou aluno do pintor Gustave Moreau. E as dores de cabeça que ele causou nos pais não pararam por aí, tanto que eles acabam mandando o enfant terrible, o garoto problema, para a Inglaterra, supostamente para aprender inglês, mas na verdade para afastar Méliès de um relacionamento amoroso que os pais não viam com bons olhos. Mas olha só que ironia, é justamente na Inglaterra que Méliès descobre sua grande paixão, a mágica. Sim, isso mesmo, a mágica. Ele assiste a um espetáculo do ilusionista John Maskelyne no Teatro Egyptian Hall, em Londres, e fica maravilhado. É amor à primeira vista. Em seguida, ele volta para a França e se torna aprendiz de mágico. Sim, antes de ser diretor de cinema, Méliès foi mágico profissional. Ele então se casou com a pianista Eugénie Genin e começou a fazer apresentações de mágica em parceria com ela no Museu Grévin, que é um museu de cera, com estátuas de cera, que existe até hoje em Paris. Você pode visitá-lo. Como ele tinha bastante dinheiro, ele acabou comprando um teatro só para ele, o Teatro Oudin, que tinha sido de um ilusionista muito famoso chamado justamente Oudin, e que inclusive inspirou o nome adotado pelo mágico Houdini, que nós chamamos de Houdini, que é conhecido como o maior mágico de todos os tempos e que mereceria um vídeo à parte. Aliás, tem uma série sobre ele que infelizmente não está na Netflix. A gente tem um vídeo aqui no canal sobre 10 séries francesas imperdíveis disponíveis na Netflix. Bom, o Méliès virou mágico de carteirinha, tanto que ele chegou a criar um sindicato dos mágicos franceses, onde ele ocupou até mesmo o cargo de diretor. E ali, no Teatro Oudin, ele foi aos poucos incrementando seus números. Ele usava autômatos, ou seja, bonecos mecânicos, e vários tipos de projeções fotográficas. Números famosos como Le Décapité Récalcitrant, ou seja, o decapitado teimoso, tornaram-se bastante populares. Frequentemente, os espetáculos lá do Teatro Oudin terminavam com apresentações de teatro de sombras ou de lanterna mágica, duas técnicas de projeção de imagens bastante antigas. Em 1892, Méliès, que sempre estava em busca de novas atrações para o seu teatro, assiste às
Pantomimas Luminosas de Émile Renaud, no mesmo Museu Grévin, onde o Méliès tinha começado sua carreira de mágico, lembra? O Méliès já havia conhecido um aparelho de Renaud que se chamava praxinoscópio e que era capaz de criar a ilusão de uma imagem em movimento. Mas essa era uma invenção nova, muito mais complexa, que ficou conhecida como le théâtre optique, o teatro óptico. Méliès fica simplesmente fascinado com o teatro óptico de Renaud. Ele fica mesmo tentado a encontrar modos de utilizar essa invenção no seu próprio teatro. Méliès também viu o cinetoscópio Edison, que projetava um filme dentro de uma caixa, onde o observador espiava por uma lente. Mas ainda que tenha admirado o invento, ele lamentou o fato de que as imagens ficavam no interior da caixa. Era preciso, disse ele, tirá-las de lá. Bom, tudo ia muito bem e muito bom para o mágico Méliès até o dia 28 de dezembro de 1895, um dia que mudou para sempre a história da humanidade. Foi nesse dia que os irmãos Lumière exibiram ao público, no subsolo do Grand Café, em Paris, aquela que é considerada por muitos a primeira apresentação cinematográfica para o grande público. Até então, apenas um público reservado, quase sempre de cientistas, tinha visto algo parecido. A sala no porão do Grand Café tinha capacidade para cerca de 100 pessoas. E na plateia, no dia de estreia, estava quem? Georges Méliès. A reação do público pode ser medida nas palavras do próprio Méliès. Nós ficamos estupefatos. O Georges Méliès quis imediatamente comprar a patente do cinematógrafo, mas os irmãos Lumière recusaram. Eles queriam usar a invenção para propósitos científicos. Méliès tentou construir ele mesmo um aparelho. Não conseguiu e acabou encontrando um fabricante na Inglaterra, que se chamava William Freeze Green, que foi o inventor do teatografo. Méliès transformou esse projetor que ele comprou numa câmera bastante barulhenta e rudimentar. Com ela, Méliès filma em 1896 seu primeiro filme, que se chama Une partie de cartes, que a gente poderia traduzir como uma partida de baralho. No filme a gente vê o Méliès tranquilo, bonitão, de chapéu canotier, fumando, jogando, rindo, bebendo com os amigos no jardim de sua propriedade. Os irmãos Lumière haviam realizado, aliás, um filme muito semelhante meses antes. Essa imagem, aliás, era uma espécie de lugar comum na época. Ela pode ser encontrada, por exemplo, no quadro Les Joueurs de Cartes, os jogadores de baralho, do pintor Paul Cézanne, pintado poucos anos antes. Bom, após ter filmado seu primeiro filme, Méliès não conseguiu reconverter a câmera que ele tinha criado num projetor de cinema. Ele tinha conseguido filmar, mas não tinha como exibir. Por isso ele teve que conseguir um outro projetor. Há bastante discussão a respeito desse segundo projetor, que o Méliès registrou como uma invenção sua. O problema é que havia uma patente idêntica de uma invenção registrada sobre outro nome. Vamos deixar essa questão espinhosa com os especialistas. Afinal, o gênio cinematográfico de Georges Méliès estava na união entre técnica cinematográfica com a sua imaginação e seu talento de ilusionista. É o que vemos no filme L'escamotage d'une femme, chez Robert Houdin, ou seja, o jeito de esconder uma mulher no teatro de Robert Houdin, de 1896. No filme, o Méliès reproduz um famoso truque de mágica. Ele faz uma mulher desaparecer depois de colocar sobre ela um chale. Em seguida, um esqueleto aparece sentado sobre a cadeira. Ele coloca o chale sobre esse esqueleto e quando ele puxa o chale, a mulher aparece. Uma trucagem hoje bastante simples, elementar, mas que causou furor na época. Méliès então usou seus talentos de pintor para desenhar seus cenários. Ele logo se deu conta de que, ao filmar ao ar livre, trazia muitos inconvenientes. A luz do sol muitas vezes era interrompida pelas nuvens, tinha árvores fazendo sombra, havia sempre o risco de chuva. E se você já passou um ano em Paris, sabe que o tempo na cidade muda de uma hora para outra, é muito instável. É nessas condições que o Méliès filma Le Manoir du Diable, a Mansão do Diabo, em 1896. O filme já contém aquela atmosfera fantástica, antinaturalista dos filmes do Méliès.
filme a gente vê o combate entre um cavaleiro e o diabo, que fica se multiplicando e mudando de forma. Para aprimorar suas ilusões, Méliès decide criar seu próprio estúdio. Então ele mesmo projeta uma estrutura de vidro que ele vai colocar em Montreuil, nos arredores de Paris. O lugar se torna uma verdadeira fábrica de sonhos. O telhado e as paredes de vidro do seu estúdio deixam entrar a luz do sol por todas as direções. Além disso, uma série de mecanismos, engenhocas, de fossas, cordas, alçapões, fundos falsos, ele permitia que o cineasta criasse ali todo tipo de ilusões. Essas criações são geralmente fantásticas, antirrealistas, criando um mundo mágico e maravilhoso. O filme mais famoso de Méliès foi criado ali, no seu estúdio. O filme se chama Le Voyage dans la Lune, A Viagem para a Lua, e ele é lançado em 1902. Provavelmente esse foi o primeiro filme de science-fiction, quer dizer de ficção científica do mundo. Seu sucesso foi imenso, o mundo todo ficou encantado. E foi na literatura que o Georges Méliès encontrou o tema, o assunto do seu filme, mais especificamente em dois romances, De la Terre à la Lune, Da Terra à Lua, de Jules Verne, e Les Premiers Hommes dans la Lune, Os Primeiros Homens na Lua, de H.G. Wells. Muita gente não sabe, mas os filmes dessa época eram muitas vezes coloridos. Pois é, embora as câmeras produzissem filmes em preto e branco, os filmes depois eram pintados, fotograma por fotograma, com técnicas altamente sofisticadas. Ah, por favor, não esqueça de dar um like nesse vídeo se você estiver gostando. E deixe um comentário aí pra gente com as suas preferências, sugestões e impressões, tá legal? Voltando ao assunto. Os anos dourados da vida de Méliès acabaram chegando ao fim por uma série de fatores. Talvez os mais importantes deles sejam a mudança da própria linguagem cinematográfica, a concorrência, principalmente com o Pathé, que era um industrial e que produzia muitos filmes, e a pirataria, principalmente nos Estados Unidos. Além disso, o gosto do público mudou e, para terminar, tivemos o advento da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Para resistir à crise, o Méliès até transforma um de seus estúdios num cinema-teatro, mas em 1923, completamente falido, ele vai precisar vender seus estúdios. E no momento de desespero, o Méliès chega até mesmo a queimar muitos dos seus filmes. Arruinado, ele abre a Magasin de Jouets, uma loja de brinquedos, na Gare Montparnasse. E ali ele passa seus dias. Numa de suas cartas, ele chega a cogitar que provavelmente todos já os tomavam como morto. É triste, né? Mas o Méliès não havia sido esquecido, não. Um jornalista da época o reconhece e lança uma campanha pública pedindo ajuda para o grande gênio do cinema. Jean Placide Mauclair, o criador do Estúdio 28, que era um lugar onde se reuniam os artistas de vanguarda, descobre em 1929 rolos de filmes de Méliès tidos como perdidos. E aí ele organiza uma noite de gala para exibir esses filmes em homenagem a Méliès na Sala Pleyel. E foi uma noite triunfal, a consagração do Georges Méliès como um grande artista. O filme atual, que se chama Hugo Cabret, que é do Martin Scorsese e foi lançado em 2010, retrata um pouco dessa fase da vida do Méliès. Claro, não se trata de um documentário, é uma obra ficcional, de fantasia, mas ela acaba mostrando muitos registros importantes do primeiro cinema, inclusive trechos desses filmes produzidos por Méliès. À vivre une incroyable aventure. Arrêtez cet enfant! Attrapez-le! Il était une fois un garçon nommé Hugo Cabret, parti à la recherche d'un message secret. Il faut que je comprenne ce qu'il veut dire. Et voici comment ce message allait guider sa route vers une nouvelle famille. Muito legal, não? É o ator Ben Kingsley quem faz o papel de Méliès no filme. E ele ficou muito parecido com o Méliès original que a gente vê nas fotos da época. O filme
se baseia num livro infanto-juvenil que se chama A Invenção de Hugo Cabret, que é do Brian Selznick, um escritor norte-americano, e que é publicado em 2007. A pesquisadora Carolina Giacomo, que é criadora do blog Primeiro Cinema, aponta também semelhanças entre o cenário do filme O Grande Hotel Budapeste, que é um filme de Wes Anderson e que foi lançado em 2015, com os filmes de Méliès, principalmente no uso de maquetes e fundos pintados à mão, de forma a ressaltar a artificialidade da representação. São referências diretas ao cinema de Georges Méliès. Pourquoi souhaites-tu être lobby boy? Qui ne le souhaite pas? Au Grand Budapest, monsieur. Ainsi ma vie commença. Apprenti lobby-boy débutant sous le sévère commandement de Monsieur Gustave H. Trata-se, nas palavras da especialista, de um cinema de brinquedo que valoriza a construção de cenários reais, mas sem a intenção de ser realista. Vale a pena conferir, não? Se você por acaso for a Paris, na Cinemateca Francesa você vai poder encontrar cenários e adereços originais usados nos filmes de Méliès. Agora, se você vai ficar no Brasil ou em outro lugar longe de Paris, saiba que muitos dos filmes de Méliès estão disponíveis na internet. E se você gosta de cinema, tem que assistir a esses filmes imediatamente, até porque eles são geniais, né? É isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Basta clicar no sininho aqui embaixo. Allez, à la prochaine!